9. Viver em outro mundo. Capítulo 335. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no Zawai olhou para a situação e relaxou. Parece que essas pessoas estavam esperando aqui para uma emboscada desde esta manhã, apenas esperando por algumas ovelhas gordas. Mas nós realmente parecemos como ovelhas gordas? Quando Shui, Bloqueado e Roqueado ouviram o que Zawai disse, eles não puderam deixar de rir. Shui sorriu e respondeu, nós não somos, mas Ruin é. A reação do trio fez Zawai perguntar, por quê? Tudo parece fazer sentido, nós temos apenas algumas pessoas, enquanto Ruin tem 100 guardas. O que há de errado com isso? Shui sorriu fracamente e disse, todos os viajantes dentro do desfiladeiro da salvação sabem que apenas aqueles com absoluta confiança na sua força viajam sem guardas. Nosso grupo tem apenas 2 carruagens e parece não ter ninguém atuando como guarda. Assim, para esses mercenários, apenas um idiota iria pensar que um especialista não estaria presente dentro de uma das carruagens. Se esses mercenários fracos provocassem um especialista oculto, eles apenas estariam cortejando a morte. Por causa disso, eles não nos visaram. Mas Ruin é o extremo oposto, ela tem 100 guardas com ela, junto com várias carruagens. Além disso, os mercenários puderam ver que a força de seus guardas está simplesmente a par com eles, então eles rotularam o grupo de Ruin como ovelhas gordas. Zawai sorriu e disse para Shui, eu não pensei que haveria tal coisa, mas parece certo. Sem contar com mais ninguém, você sozinho é mais do que o grupo lá de fora. Se eles viessem nos atacar, eles certamente estariam cortejando a morte. Shui sorriu. Para ser honesto, ele estava muito satisfeito com suas capacidades. Em todo o continente, o nome Xuanling era muito conhecido. Neste momento, a tenda se moveu levemente, então a figura de Shun apareceu dentro. Ele disse para Zawai, jovem mestre, eu já informei sobre a situação, eles já tinham se preparado, mas não estão otimistas. Zawai pensou por um momento e disse, vamos sair, certifique-se de evitar que suas armas façam barulho, nós não precisamos alarmar muitas pessoas. Shun assentiu e segurou a cortina da tenda para cima. Bloqueado e Roqueado saíram primeiro, depois Zawai e finalmente Shui. Quando o grupo saiu da tenda, Zawai acenou levemente uma bola de fogo de 1 metro de diâmetro apareceu no topo do cajado. Zawai fez a bola de fogo subir em pleno ar, certificando-se de que a vizinhança estivesse bem iluminada. Os mercenários não esperavam que Zawai imediatamente revelasse sua mão. Enquanto eles estavam sobrecarregados, Zawai calmamente disse, queridos amigos, não tem necessidade de se esconder, eu quero falar com o seu representante. Os mercenários fizeram um tumulto, então um homem completamente barbudo saiu da multidão. Ele olhou para Zawai e depois para a bola de fogo. O homem tinha uma visão extraordinária, e ele pôde ver pela bola de fogo que Zawai tinha força de pelo menos um mago do 7º nível. E os magos do elemento fogo do 7º nível eram precisamente um pesadelo absoluto para pequenos mercenários. O homem barbudo se aproximou e se inclinou para Zawai. Este aqui não sabia que o senhor estava aqui. Peço ao senhor que me perdoe. Nós imediatamente recuaremos e não atrapalharemos mais o descanso do senhor. Zawai sorriu fracamente e disse, bom, muito bom. Você e seu pessoal também não tiveram facilidade vindo aqui fora esta noite. Shui, lhes entregue 1000 moedas de ouro para comprar bebidas. Embora Shui não entendesse o que Zawai estava planejando, ele ainda se virou em direção à tenda e pegou um saco de moedas. Dentro do saco tinha exatamente 1000 moedas de ouro. Shui pegou um saco e foi em direção ao homem barbudo. Depois ele colocou o saco cheio de moedas no chão. O homem barbudo examinou Shui. Finalmente não conseguiu deixar de perguntar. Eu não tenho certeza, mas o senhor é o Xuanling. Shui olhou para o homem e franziu as sobrancelhas. Ele não pareceu se lembrar dessa pessoa. Ele não pode deixar de perguntar. Você me conhece? Quando o homem ouviu a confirmação de Shui, ele não pôde deixar de revelar uma expressão de pânico. Então é realmente o Sr. Shu. Por favor, nos perdoe, Sr. Shu. Nós realmente não queríamos incomodar você dessa vez. Shui sorriu fracamente. Esqueça.
Este é um presente dado pelo jovem mestre. Vá comprar um pouco de bebidas para vocês. O humor do jovem mestre está bom hoje e sua resposta lhe deu satisfação, caso contrário, seu pessoal não seria capaz de voltar vivo. Então ele retornou para o lado de Zhao Ai. O homem barbudo não sabia se ele deveria levar o saco com moedas ou não. As outras pessoas em seu grupo também estavam desamparadas. Zhao Ai olhou para o homem barbudo e disse: "Eu gentilmente dei esse dinheiro para você, mas você não pode simplesmente pegá-lo. Eu não quero ser incomodado esta noite mais. Vou ter que incomodá-lo para serem meus guardas noturnos. Você está disposto?" O homem barbudo congelou. Então ele imediatamente disse: é claro que nós estamos dispostos. O senhor pode ter certeza, nós garantimos que nem mesmo o mosquito seja capaz de entrar na tenda do senhor. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: bom. Então ele retornou para sua tenda em silêncio. O movimento de Zhao Ai atraiu a admiração das outras pessoas no desfiladeiro da salvação. Seu movimento foi muito brilhante. Primeiro, ele usou sua força para chacoalhar a mente dos bandidos e não apenas os subornaram com dinheiro, ele também os contratou para serem seus guardas noturnos. Este foi um método muito inteligente. Todos os comerciantes que viajaram por aqui sabiam que você não deveria ofender ladrões e bandidos dentro do desfiladeiro da salvação. Mesmo se eles não fossem capazes de lutar contra pessoas fortes, eles tinham muitas maneiras desonestas de te irritar. Eles poderiam atormentá-lo durante a noite, e mesmo se você conseguir defender, eles ainda poderiam fazer você sofrer algumas perdas. Eles também poderiam encontrar uma maneira de direcionar bestas mágicas para descer a montanha para atacar você. Até mesmo usando uma única pessoa, eles ainda poderiam fazer você sofrer. Pode-se dizer que esses bandidos eram como insetos. A menos que você os extermine em um só golpe, eles iriam incomodar e atacar você constantemente até que você se sentisse muito desconfortável. Disso na hora kkkkkk havia também outra razão pela qual esses comerciantes não ousaram ofender os bandidos dentro do desfiladeiro da salvação. Esses bandidos estavam vinculados à Fortaleza do Vento Gélido e à Fortaleza das 100 Batalhas. Se você os fizer recuar demais, as tropas de guarnição das duas fortalezas podem até mesmo causar pequenos problemas para você, fazendo você sofrer mais perdas. Então os viajantes no desfiladeiro em geral não ousavam ofender esses bandidos. Eles regularmente enviariam algum dinheiro de proteção, então assim eles não seriam atacados. Desta vez, nesta área, haviam viajantes experientes no desfiladeiro, e eles puderam ver de relance que o grupo de Zhao Ai eram recém-chegados e nunca haviam passado pelo desfiladeiro antes. E olhando para a força do grupo de Zhao Ai, eles queriam saber como eles lidariam com os bandidos. Portanto, havia um grande número de pessoas mantendo o olho no acampamento de Zhao Ai, olhando para como eles lidariam com a situação. Essas pessoas não esperavam que Zhao Ai faria um movimento tão brilhante. Com 1000 moedas, eles não apenas limparam a crise, mas eles também desenvolveram algumas conexões com os bandidos. Se eles passassem por esse desfiladeiro novamente, esses bandidos iriam certamente lhes dar alguma face. Por causa da ação de Zhao Ai, ele conseguiu atrair muita atenção. Eles queriam ver de onde essas pessoas vieram. Seu jeito de fazer as coisas era muito único. Naquela noite, nada mais aconteceu dentro do desfiladeiro da salvação. Na manhã seguinte, Zhao Ai se levantou e viu que os bandidos mercenários estavam realmente agindo como seus guardas noturnos. Além disso, eles estavam muito animados fazendo isso. Isso era especialmente verdade para o homem barbudo. Quando ele viu que Zhao Ai havia saído, ele imediatamente o recebeu com uma saudação. Senhor, você está acordado. Nós irmãos também devemos sair agora. Eu peço ao Senhor para se cuidar. Eu posso garantir que, enquanto o Senhor continuar usando a mesma carruagem para atravessar o desfiladeiro da salvação, ninguém irá incomodar o Senhor. Zhao Ai sorriu e disse: bom, você trabalhou duro. Certo, eu tenho algo para lhe dar. Bloqueade. Pegue 2 sacos com ração. Quando Bloqueade ouviu o comando, ele foi até a carruagem de suprimentos e pegou 2 grandes sacos de comida. Cada saco pesou algumas centenas de quilos, o suficiente para esse grupo se empanturrar algumas vezes. Bloqueade colocou os sacos na frente do homem barbudo. Zhao Ai sorriu e disse: essas rações foram feitas pelos homens fera. Se você quiser consumi-lo, apenas pegue um pedaço e adicione-o numa panela para fervê-lo.
Então você pode comê-lo. Não subestime esses 2 sacos de ração. Cada ração nos 2 sacos foram feitos com 4 pedaços de carne de argali. Esses 2 sacos deveriam ser o suficiente para vocês irmãos comerem durante 3 ou 4 refeições. Pegue-o, esse é o meu pequeno presente para você. Quando o homem barbudo ouviu Zawai, ele não pode deixar de ficar atordoado por um momento. Então ele agradeceu e disse, muito obrigado, senhor. Embora esses bandidos não estivessem muito longe da fortaleza do vento gélido e da fortaleza das 100 batalhas, eles ainda precisavam controlar as estradas e realizar ataques. Então, geralmente, eles viveriam suas vidas no deserto, se alimentando de pão achatado seco como alimento. Ouvindo sobre as rações de Zawai, eles não puderam deixar de ficar felizes. Para eles essas rações eram iguarias raras. Zawai não se importou sobre suas rações e apenas sorriu. Bom, você pode ir. Nós também deveríamos estar correndo embora. O homem barbudo chamou 2 irmãos lá para pegar os sacos com comida. Então eles se curvaram para Zawai e se retiraram para as montanhas. Neste momento, Laura e os outros saíram da tenda. Laura olhou para Zawai e sorriu. Para bandidos agirem dessa maneira, é a minha primeira vez vendo isso. Interessante. Zawai não disse nada. Ele sorriu fracamente e respondeu, não é muito fácil. Esqueça, vamos comer alguma coisa, então vamos nos preparar para a estrada. Neste momento, Gil chegou. Ele se curvou para Zawai e disse, nós agradecemos ao Sr. Wallace pela noite passada. A jovem senhora me enviou para representá-la e expressar nossa gratidão. Zawai acenou com a mão. Esqueça, é apenas um pequeno problema, não é grande coisa. Vocês também deveriam se preparar. Nós estaremos retornando em nossa jornada em breve. Gil assentiu e então retornou para o seu acampamento para se preparar, já que eles precisavam se apressar para chegar no Império Rosen. Viver em outro mundo. Capítulo 336. Logo, o acampamento de Zawai começou a ser recolhido, após o qual eles imediatamente saíram. Mas neste momento, eles viram um homem caminhando em direção ao acampamento deles. A pessoa estava vestindo roupas elegantes, mas não o tipo usado por nobres. Embora ele usasse roupas do tipo mais comuns, Zawai podia ver que o homem tinha bastante temperamento oculto dentro dele. Adicionalmente, se alguém investigasse de perto o material usado para fazer suas vestes, pode-se ver que a roupa custou um ano inteiro de renda para os mercenários comuns. Zawai olhou para a pessoa andando em sua direção curiosamente. A pessoa não trouxe uma arma e ele usava um sorriso em seu rosto. Ele não parecia com uma ameaça. Bem ciente dos costumes, o homem parou a aproximadamente 5 metros de distância da carruagem de Zawai. Ele se curvou para Zawai e disse, Senhor, este aqui é um servo da Companhia Mercantil Vento Livre. Eu não tenho outro propósito vindo aqui hoje, a não ser de querer acompanhar o senhor em sua viagem. Eu não sei se o senhor pode concordar com o pedido deste aqui? Zawai ficou surpreso. Embora o homem parecesse comum, seu comboio não era pequeno. Olhando para isso, Zawai pôde contar aproximadamente mais de 200 carroças. O homem olhou para a reação de Zawai e rapidamente acrescentou, Senhor, por favor não me entenda mal. Nós não ofendemos nenhum bandido dentro do desfiladeiro. Nossa companhia mercantil Vento Livre tem 100 anos de história fazendo negócios entre o Império Rosen e o Império Aksu. Eu tenho me familiarizado com os outros viajantes no desfiladeiro. Desta vez, eu queria acompanhar o senhor e conseguir conhecê-lo. Eu não tenho nenhuma intenção maligna. Zawai olhou para o homem enquanto ele mostrava um leve sorriso e disse, Bom, esta é a minha primeira vez viajando para o Império Rosen e nós não sabemos o costume local, então eu posso perguntar ao senhor sobre eles. O nome deste aqui é Wallace, o senhor é? O homem rapidamente respondeu, este aqui é o servo da Companhia Mercantil Vento Livre, Storm. Nós seguiremos o senhor imediatamente quando o acampamento do senhor for recolhido. Zawai não entendia as intenções de Storm, porque ele queria viajar junto com ele. Depois de entrar na sua carruagem, Zawai perguntou para Laura, Laura, você já ouviu sobre a Companhia Mercantil Vento Livre? Laura assentiu, é claro que eu já ouvi falar deles. A Companhia Mercantil Vento Livre é uma companhia de médio porte dentro do Império Rosen. Sua escala de operações não é muito grande. Eles negociam frequentemente entre o Império Aksu e o Império Rosen, indo e voltando. Mas devido ao Ducado de Purcell estar muito longe, as operações da companhia não chegaram lá.
Zhao Ai assentiu e perguntou novamente, e sobre a sua reputação? Atualmente nós estamos ficando cegos entrando no Império Rosen. Seria ótimo ter alguém que saiba claramente o que está acontecendo lá dentro. Laura assentiu, sua reputação é muito boa, sua companhia é famosa por sua honestidade e confiabilidade. Embora eles não sejam uma companhia de grande porte entre o Império Rosen e o Império Aksu, eles são bastante famosos na comunidade empresarial. Zhao Ai sorriu. Isso é bom, mas por que você acha que eles se aproximaram de mim desta vez? Nós não tivemos nenhum contato com eles, e nós apenas temos 2 carruagens. E vendo as carruagens que nós usamos, ficou claro que nós não pretendemos fazer negócios. Laura sorriu fracamente. Embora não pareça que nós estamos fazendo negócios, mas você é alguém que se tornaria muito importante no futuro. Não se esqueça que você não apenas mostrou um poder do 7º nível, você também lidou com os bandidos brilhantemente. Adicionando que você lhes deu 1000 moedas de ouro, você também os fez agir como seus guardas noturnos, atraindo a admiração por você. Como eles poderiam ignorar tais qualidades? Zhao Ai sorriu um pouco. Eu apenas não quero fazer inimigos com pessoas de fora daquele grupo de bandidos mercenários. Pense sobre isso. Havia muitos grupos ao redor do nosso acampamento, então é impossível para os guardas noturnos não notarem os bandidos. Mas, por que eles fingiram não os ver? Isso claramente mostrou que existem algumas relações especiais acontecendo dentro do desfiladeiro. Portanto, eu escolhi não ofender aqueles bandidos. Na verdade, quando Zhao Ai viu esses bandidos, a primeira coisa que veio em sua mente eram agências de proteção mencionadas nas novelas da Terra. Os homens dessas agências montariam uma área onde eles pediriam por dinheiro de proteção. Eles até mesmo informariam os viajantes sobre sua agência. Assim como as novelas mostram, quando eles constroem essas agências, é preciso força e experiência o suficiente. Deve-se ter certeza de que eles não sejam subestimados, ou então as pessoas passando pelo seu território não lhe darão muita face. Esses bandidos roubariam boas mercadorias no desfiladeiro e as venderiam para a Fortaleza do Vento Gélido ou para a Fortaleza da Sem Batalha. É impossível pensar que esses bandidos não têm relação com ninguém dentro desses 2 lugares. Zhao Ai ainda não havia chegado na Fortaleza das 100 Batalhas e ele não queria provocar a guarnição de lá. Então ele decidiu apenas dar 1000 moedas de ouro para os bandidos. Naturalmente, Laura não tinha nada a dizer a respeito deste método. Mesmo que 1000 moedas de ouro fosse muito dinheiro para pessoas comuns, para Laura e o grupo, essas moedas eram apenas trocado. Gastar 1000 moedas de ouro para estabelecer uma conexão com os bandidos, bem como fazê-los agir como seus guardas noturnos valeu muito a pena. Depois que seu comboio partiu, eles ouviram uma voz soando nas proximidades. Senhor Wallace, eu posso ter a honra de convidá-lo para dentro da minha carruagem. Eu preparei alguns pratos, assim como um pouco de vinho de fruta. Que tal tomar uma bebida? Zhao Ai sorriu e se virou para Laura. Eu irei dar uma olhada. Então ele riu alto e respondeu, eu estava pensando a mesma coisa. Então ele abriu a porta de sua carruagem e caminhou para fora. Enquanto a carruagem do lado de fora desacelerou até parar, Zhao Ai inspecionou. A carruagem era estruturalmente igual à dele, mas esta aqui era puxada por cavalos. E o cavalo não era um cavalo comum, mas ao invés disso, era um cavalo de fogo. Storm estava sentado dentro da carruagem sorrindo para Zhao Ai. As 2 carruagens ficaram próximas uma da outra. Enquanto alguém desse poucos passos, ele chegaria na outra carruagem. Zhao Ai sorriu e caminhou em direção a Storm. Storm recebeu Zhao Ai na sua carruagem. O interior da carruagem era similar à de Zhao Ai. Todas as mobílias essenciais estavam aqui. Parecia que esse tipo de design era bastante famoso no continente. Na mesa da carruagem, tinham 4 pequenos pratos presentes, assim como 2 taças cheias com vinho. Zhao Ai olhou para os pratos e neles tinham os populares vegetais mágicos do continente. Eles também foram preparados muito bem, embora a quantidade fosse pequena, os pratos pareciam muito refinados. É preciso saber que comer vegetais mágicos durante o inverno era muito difícil para plebeus. Para os numerosos plebeus do continente, eles iriam apenas comer arroz e comida em conserva durante o inverno. Alguns nem mesmo tinham comida em conserva. Zhao Ai não disse nada. Laura disse uma vez que a Companhia Mercantil Vento Livre era uma companhia de porte médio. As companhias de porte médio detinham um status extraordinário no continente.
A loja Igambana de Laura no Ducado de Purcell, embora tivesse um número grande de clientes, poderia apenas ser classificada como uma companhia de pequeno porte, se for colocada no palco do continente. Depois que Storm convidou Zhao para se sentar, ele segurou sua taça de vinho e disse: ser capaz de encontrar o senhor nessa jornada é um tipo de encontro destinado. Então deixe-me oferecer essa taça para o senhor. Saúde. Zhao também segurou sua taça de vinho e tilintou com Storm. Saúde. Tomando um pequeno gole da bebida, Zhao então abaixou a taça e perguntou enquanto sorria: por que o senhor Storm repentinamente quis viajar comigo hoje? Storm congelou por um momento. Ele não pensou que Zhao iria direto ao ponto, mas ele se recuperou e sorriu. O método que o senhor usou na noite passada foi muito bonito. Eu preciso ser honesta com o senhor. Todas as pessoas no desfiladeiro sabiam sobre esses bandidos. Nós vimos que o senhor era um recém-chegado, então nós já sabíamos que você seria atacado à noite. No entanto, o senhor lidou com o assunto lindamente. Quando eu vi isso, meu coração não pôde deixar de sentir admiração. Zhao sorriu. O senhor é educado demais. Na verdade, seria muito fácil exterminar esses bandidos. Mas eu temi que eles tivessem conexões com algumas pessoas dentro da Fortaleza do Vento Gélido e a Fortaleza das 100 Batalhas. Então eu não me atrevi a fazer um movimento neles. Storm assentiu. O senhor está certo. Esses bandidos de fato têm conexões dentro da Fortaleza das 100 Batalhas. Não pense que todo o saque que esses bandidos adquirem acabaria inteiramente como seus pertences. A maior parte do seu saque é entregue para as pessoas dentro das duas fortalezas. Nós também estamos cientes desse tipo de coisa. Zhao ficou confuso e perguntou: mas por que eles fazem isso? Não dá no mesmo se eles pedirem tarifas diretamente na fortaleza? Storm sorriu fracamente e respondeu: você não notou? A maioria dos comboios dentro do desfiladeiro da salvação pertence à grande nobreza. Você acha que a guarnição dessas fortalezas teria alguma coragem de pedir tarifas para esses comboios? Os bandidos é o plano que a guarnição pensou com o objetivo de recuperar suas perdas. Todo mundo entendeu isso, então eles não poderiam apenas exterminar esses bandidos. Zhao assentiu. Ele entendeu que o que Storm disse era verdade. Não se pode subestimar o poder da grande nobreza do continente. Todas as pessoas que o fizeram acabaram mortas. Os grandes nobres, de fato, têm a influência para impedir a guarnição de pedir por tarifas. Então o método mais fácil era usar os bandidos. Eles seriam os que roubavam pequenos comboios que passavam pelo desfiladeiro da salvação, já que a guarnição não seria capaz de fazê-lo. Mesmo se aqueles grandes nobres pensassem que usar bandidos fosse excessivo, era um bom compromisso ao invés de entrar em conflito com a guarnição por causa de tarifas. Storm olhou para Zhao e sorriu. O que o senhor pretende fazer dentro do Império Rosen? Olhando para o emblema na sua carruagem, parece que você é uma pessoa do Ducado de Purcell do Império Axu. E daquelas carruagens atrás de você, parece que elas eram da linhagem direta da família Purcell. Estou certo? Zhao assentiu. Correto. Eu sou um visconde do Ducado de Purcell. Eu vim para fazer algo na cidade Água Celestial. As carruagens atrás de mim pertencem à jovem senhora da família Purcell. Ela está indo para a cidade Carson estudar. Storm assentiu e disse: a cidade Água Celestial é realmente um bom lugar. Sendo uma cidade portuária, é muito bom para negócios. Além disso, o imposto na cidade é muito baixo. Ir lá para fazer negócios é uma boa ideia. Se você quiser fazer negócios lá, você pode me dizer. Viver em outro mundo. Capítulo 337. Zhao sabia que Storm estava investigando, mas ele não se importou. Ele estava de fato indo fazer negócios na cidade Água Celestial. Não havia necessidade de esconder isso. Ele sorriu e disse: é como o senhor disse, eu quero fazer negócios lá. Mas desde que ainda é a minha primeira vez, eu queria ir e ver o lugar primeiro por mim mesmo. Storm sorriu e disse: a cidade Água Celestial é de fato boa. Eu me pergunto que tipo de negócios o senhor pretende fazer lá? Zhao sorriu fracamente e disse: eu tenho alguns negócios na pradaria dos Homens Fera e eu não quero vender mais no Ducado de Purcell. Eu quero ir e ver a cidade Água Celestial porque eu ouvi que havia navios indo para a pradaria de lá. Storm não suspeitou de uma única palavra de Zhao. Haviam muitos mercantes fazendo negócios entre o Império Rosen e a pradaria. Não tinha nada de estranho sobre isso,
Desde que estar fazendo negócios entre o Império Rosen e a pradaria era legal e não tinha impostos altos. Ao contrário do Império Aksu, onde os mercantes iriam recorrer ao contrabando, passando por muitos problemas para poderem atravessar. Então, houve muitas pessoas que viram que fazer negócios dentro do Império Rosen era mais barato do que no Império Aksu e decidiram se mudar. Havia uma razão para isso. O Império Rosen e a pradaria era dividida pelo Império Aksu. Então, quando os Homens-Fera realizavam seus ataques, o Império Aksu levaria o ataque primeiro. Para as pessoas do Império Rosen, a pradaria naturalmente não era um problema. Então eles não impuseram restrições rígidas em relação ao comércio lá. Mas o Império Aksu precisava restringir fortemente o comércio, porque se eles não fizessem isso, eles acabariam ajudando o inimigo. Então, todo ano, haviam muitos mercantes migrando do Império Aksu para o Império Rosen para fazer negócios com a pradaria. E com o passar do tempo aqueles mercantes se estabeleceram dentro do Império. Eles iriam gradualmente se tornar cidadãos. Storm estava curioso sobre os negócios de Zhao Ai. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou, o senhor tem um negócio na pradaria? Então você está bastante próximo dos Homens-Fera, certo? Os negócios com a pradaria são muito lucrativos? Zhao Ai sorriu. Muito lucrativo. Fazer negócios com a pradaria é muito bom. Homens-Fera não tem grãos, commodities, basicamente tudo. Enquanto você trouxer alguns para a pradaria, você pode levar gado e argali de volta com você. Mas quando esses animais chegam no continente, eles geralmente ficariam doentes, tornando as coisas muito difíceis ao cuidar deles. Então, nós os abatemos para serem transformados em produtos. Os produtos de lã da pradaria também são muito bons. Eles são bastante procurados no continente. As sobrancelhas de Storm subiram e ele pergunta para Zhao Ai mais além. Mas tem algum risco em fazer negócios lá? Zhao Ai respondeu. Naturalmente, existem riscos bastante grandes. Alguns Homens-Fera podem vir atacá-lo a qualquer momento, mas na maioria das vezes eles apenas roubariam alguma comida, escolhendo não matar ninguém. No entanto, a maioria deles fariam negócios com você. No final, a lenda de fazer dinheiro fácil não é verdadeira. Storm assentiu, ele concordou com as palavras de Zhao Ai. Embora você pudesse obter enormes lucros na pradaria, os riscos também eram igualmente enormes. Ele tinha visto muitos mercantes perseguindo negócios na pradaria, mas falharam em fazê-lo. Zhao Ai perguntou sobre o Império Rosen. Storm não foi mesquinho e contou para Zhao Ai tudo o que ele sabia sobre o Império. Entretanto, a informação de Storm era bastante similar com o que Shui disse. Então Zhao Ai não recolheu muita informação desta vez. As duas pessoas continuaram conversando enquanto a carruagem avançava. A estrada também foi muito pacífica. Em pouco tempo, a carruagem começou a desacelerar. Storm sorriu para Zhao Ai e disse, nós devemos ter chegado na Fortaleza das 100 Batalhas. Todo mundo está fazendo fila para entrar. Eu não irei segurar o senhor, eu ainda preciso pagar imposto. O senhor também precisa se registrar. Você deveria voltar e se preparar. Zhao Ai assentiu e se levantou para dizer adeus a Storm. Então eu terei que dizer minhas despedidas. Se você tiver tempo para ir à cidade Água Celestial, não se esqueça de me encontrar. Talvez eu também possa acabar indo para a cidade Carson. Storm sorriu e disse, depois da Fortaleza das 100 Batalhas, existem 3 estradas. A estrada do meio leva para a cidade Carson. A estrada da esquerda leva para a cidade Água Celestial, enquanto a estrada da direita leva para a cidade Bully. Eu estou indo em direção à cidade Bully, então se o senhor for para lá, você pode procurar por mim. Enquanto você procurar pela Companhia Mercantil Vento Livre e perguntar por Storm, você irá me encontrar. Zhao Ai assentiu, bom, eu certamente irei visitá-lo quando eu tiver oportunidade. Bem, então, adeus. Ele disse enquanto abria a porta e se dirigia para sua carruagem. Zhao Ai não entrou de imediato na sua carruagem, mas ao invés disso, ele olhou para a Fortaleza das 100 Batalhas. A Fortaleza das 100 Batalhas parecia mais impressionante do que a Fortaleza do Vento Gélido. Suas paredes atingiam 76 metros de altura. A fortaleza parecia uma besta gigante bloqueando toda a largura do desfiladeiro. As carruagens que entravam e saíam da fortaleza pareciam como formigas se comparadas com a estrutura. Zhao Ai não pensou que ele veria paredes tão altas no continente.
Ele não conseguia entender como as pessoas do continente Ark foram capazes de construir essas paredes. No entanto, quando ele pensou sobre as misteriosas magias, ele relaxou. Este mundo contém feitiços mágicos, assim como habilidades divergentes. Tudo era possível aqui. Olhando para as carruagens na frente dele, havia realmente milhares delas. Ele não sabia quando sua vez chegaria. Mas ele se tornou impaciente. Ele retornou para a carruagem para poder conversar com Laura. Quando Zhao Ai entrou na carruagem, Laura se levantou e perguntou: Irmão Ai, como foi? O que Storm discutiu com você? Zhao Ai riu e disse: Não houve nada de notável, nós apenas conversamos por um tempo. Mas parece que você está certa. Ele achou que meu método de lidar com os bandidos tinha sido brilhante. Além disso, quando eu mencionei meu negócio na pradaria, ele ficou estranhamente menos entusiasmado do que as pessoas normais. Foi muito estranho. Laura sorriu. Nem todos os mercantes do continente gostam de fazer negócios na pradaria, e a Companhia Mercantil Vento Livre é uma delas. Eu ouvi dizer que, desde o momento em que eles estabeleceram seus negócios atuais, eles não fizeram um único negócio com os Homens-Fera. Os rumores dizem que o fundador da Companhia Mercantil Vento Livre tinha um rancor com os Homens-Fera. Zhao Ai franziu as sobrancelhas e disse: Mas Storm me perguntou sobre fazer negócios na pradaria há pouco. Pode ser que eles tenham o desejo de fazer negócios na pradaria dessa vez? Laura pensou por um momento e disse: É possível. Em todo caso, aos olhos de uma pessoa comum, fazer negócios na pradaria é muito lucrativo. Depois de se abster por muitos anos, seria normal se eles não pudessem resistir de fazer negócios com os Homens-Fera. Zhao Ai assentiu e não disse mais nada. Para Zhao Ai, Storm era apenas uma pessoa passageira em sua vida. Ele não estava certo se eles se encontrariam no futuro. Ele olhou para Laura e disse: Eu acho que primeiro nós precisamos mandar Ruin para a cidade Carson. Então nós iremos para a cidade Água Celestial. O que você acha? Laura não se opôs. Ela assentiu e disse: Isso também é bom. Não importa o que, ela ainda é a filha do tio Evan. Nós deveríamos pelo menos mandá-la para a cidade Carson e deixá-la lá. Nós precisamos mostrar extrema tolerância. Zhao Ai concordou. Quando nós deixarmos Ruin, nós enviaremos uma carta para o tio Evan. Mesmo se nós completarmos a tarefa, nós não sabemos o que ela acabará fazendo no final. Se Ruin ofender alguém na escola, o tio Evan não poderá fazer nada sobre isso. Laura suspirou. Desta vez foi Meg quem expressou sua opinião. Jovem mestre, eu acho que nós deveríamos apenas ir diretamente para a cidade Água Celestial. Já é bom bastante escoltá-la até aqui. Tudo daqui em diante depende dela. Nós deveríamos apenas deixar Ruin por conta própria. Ela não precisa de nós para tomar conta dela. Zhao Ai ficou em silêncio. Ele sabia que Meg odiava Ruin se comparada a Laura. Isso foi porque Ruin recusou o noivado primeiro, dando a Zhao Ai uma situação embaraçosa. Essa era a razão pela qual Meg odiava Ruin. Zhao Ai balançou sua cabeça. Esqueça, nós vamos escoltá-la até o fim. Depois que ele falou, uma voz veio do lado de fora. Para as pessoas que estão ouvindo de dentro da carruagem, por favor, pague seu imposto. E se você não for um cidadão do Império Rosen, por favor, faça o registro. Zhao Ai não fez nada. Esses assuntos eram para Shu e Shun fazer. Eles não precisavam se preocupar. Não importa o que, as tropas da guarnição não iriam constrangê-los, desde que eles ainda eram nobres. Esses pequenos soldados não ousariam ir longe demais. Shui pagou 2 moedas de ouro como imposto e trouxe um registro simples. Então eles foram autorizados a avançar pela guarnição. Para Zhao Ai, 2 moedas de ouro como imposto não foram baratas. Haviam apenas 2 carruagens em seu comboio. Eles realmente levaram uma moeda para cada carruagem. O imposto parecia muito alto. Ele não sabia que isso era porque eles eram pessoas do Império Aksu. Se eles fossem cidadãos do Império Rosen, uma moeda de prata teria sido suficiente. Nobres poderiam até ser isentos. Mas os nobres do Império Aksu não estavam isentos do imposto. Na verdade era o extremo oposto. Eles eram taxados pesadamente. Portanto, quando as pessoas do Império Aksu faziam negócios dentro do Império Rosen, eles prefeririam comprar um título do que usar suas identidades como cidadãos do Império Aksu. Este era também um método do Império Rosen para atrair cidadãos. Em pouco tempo, o comboio de Zhao Ai entrou na fortaleza das 100 batalhas. Logo que eles entraram na fortaleza,
Zhao Ai abriu sua janela e olhou para fora. Ao contrário da Fortaleza do Vento Frio, onde as ruas pareciam muito arruinadas e mercenários com armaduras completas estavam presentes, as ruas da Fortaleza das 100 Batalhas eram muito bonitas. Haviam lojas de ambos os lados da rua. Os pedestres estavam correndo em conjunto, parecendo muito animados. Comparar aqui a Fortaleza do Vento Gélido era como comparar dois mundos diferentes um do outro. Zhao Ai não planejou deixar a Fortaleza das 100 Batalhas de imediato. Ele queria se recuperar aqui por uma noite e então dar uma caminhada amanhã e conhecer os costumes do povo no Império Rosen. Já que a Fortaleza do Vento Gélido tinha uma filial do Hotel Shelei, era impossível para a Fortaleza das 100 Batalhas não ter uma. Então, quando eles estavam escolhendo onde eles ficariam, eles foram diretamente para o Hotel Shelei. No entanto, quando ele chegou ao hotel, Zhao Ai notou uma diferença. Na Fortaleza do Vento Gélido, o Hotel Shelei era muito bom e os negócios estavam em alta. Mas aqui na Fortaleza das 100 Batalhas, o negócio parecia estar sombrio. Parecia que esta filial do hotel estava fracassando. Entretanto, o atendente do hotel estava muito entusiasmado, ainda mais do que o atendente na Fortaleza do Vento Gélido. Eles imediatamente reservaram acomodações para o grupo de Zhao Ai. Até mesmo suas bestas mágicas foram cuidadas. Isso fez Zhao Ai se sentir muito confortável. Viver em outro mundo. Capítulo 338. Ruin também seguiu a decisão de Zhao Ai de ficar no Hotel Shelei. Todo esse tempo, Ruin estava um pouco comportada demais. Seu silêncio deixou Zhao Ai inquieto e ele se perguntou que tipo de esquemas ela estava inventando. O grupo entrou na sua suíte. Quando eles se sentaram, Zhao Ai se virou para Shui e Shun. Shui, Shun, vocês dois vão e descubram o que está acontecendo neste Hotel Shelei. Descubram porque este negócio parece muito sombrio e vazio. Os dois assentiram e foram embora. Laura olhou para Zhao Ai e perguntou, por que nós precisamos saber? Mesmo se houver um problema, é o assunto da família Shelei. O que isso tem a ver conosco? Zhao Ai sorriu e disse, eu quero descobrir qual negócio conseguiu sufocar a família Shelei. Se essa pessoa pertencer ao Império Rosen, talvez nós precisaremos manter nossos olhos abertos, pois essa pessoa não é comum. Desde que nós podemos até mesmo conhecê-los no futuro, é melhor ter conhecimento prévio. Laura pensou por um momento e assentiu, você está certo, as pessoas que ousaram contestar a família Shelei não podem ser simples. Para essas companhias de grande porte, existem muitas outras maneiras do que a pura proeza comercial para competir pelo mercado. Se eles não usassem seus outros meios mais fáceis, então eles não estariam simplesmente desperdiçando recursos. Zhao Ai assentiu, então eu tenho que prestar atenção em quem está competindo com o Hotel Shelei. De qualquer forma, nós já estamos dentro do Império Rosen, e nós não podemos continuar ficando no Ducado de Purcell. A não ser aqui, nós não temos nenhum outro lugar mais adequado no continente para ficar. Laura concordou, se nós não formos capazes de ficar aqui, assim como foi no Ducado de Purcell, eu temo que nós apenas teremos que ficar dentro da pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai sorriu fracamente. Bem, para ser honesto, eu realmente gostava de me relacionar com os Homens-Fera. Principalmente porque eles não têm tantas mentes conspiratórias como os humanos. Laura sorriu e disse, eu também gosto de andar com eles. Eles são mais simples e não pensam demais sobre tudo. Certo, irmão Ai. Você não disse que Ruin tem estado muito quieta ultimamente, provavelmente conspirando. Você tem certeza? Zhao Ai balançou sua cabeça. Eu não posso entender a mente dessa mulher. Esqueça, nós apenas a deixaremos na cidade Carson, então nós partiremos. Ela não poderia mais mexer com a gente depois disso. Neste momento, uma batida pôde ser ouvida na porta. Bloqueado imediatamente foi até a porta e perguntou, quem é? A voz de Gil pôde ser ouvida do lado de fora. Gil procura uma audiência com o Sr. Wallace. Bloqueado se virou para Zhao Ai. Zhao Ai assentiu, então Bloqueado abriu a porta e pediu para Gil entrar. Gil olhou para Laura e os outros e congelou por um momento. Logicamente, pelo status de Laura e dos outros, eles não deveriam ser permitidos a se sentar junto com Zhao Ai. Mas ele não se importou sobre isso desta vez. Ele fez uma saudação para Zhao Ai e disse, Senhor, a jovem senhora pediu para perguntar se o senhor ainda vai viajar conosco. Zhao Ai olhou por um momento, então ele assentiu, sim. Nós iremos para a cidade Carson primeiro,
Então seguiremos em direção à cidade Água Celestial. Por que a pergunta? Gil fez uma reverência para Zawa e disse, por nada. Gil quer agradecer ao Sr. Wallace. Jovem senhora não foi sensata e irritou o senhor. Por favor, perdoe. Zawa balançou sua cabeça. Considere o assunto acabado. Desta vez eu irei deixar em respeito ao rosto do Grão-Duque Ivan. Eu não me importo sobre o que ela fez, mas eu espero que ela não me incomode no futuro. Para ser honesto, quando eu contei ao Grão-Duque o que ela fez, ele me disse para simplesmente deixá-la sozinha. Eu não fiz isso, mas foi apenas desta vez. Eu espero que Rui não vá desafiar minha linha de fundo, senão eu não serei educado. Eu não me importo sobre o título, eu sou apenas grato pelo Grão-Duque. Mas isso não significa que eu vou comprometer minha segurança em troca de sua diversão. Zhao Ai sabia que Gil tinha sido enviado por Ruin para descobrir sobre seu humor. Então ele simplesmente explicou que se Ruin fosse longe demais na próxima vez, ele não seria educado. Ouvindo Zhao Ai, Gil suspirou por dentro. Ele entendeu o temperamento de Zhao Ai. Ele sabia que Zhao Ai não se importava com a identidade de Ruin. Zhao Ai não fez um movimento previamente apenas por causa de seu relacionamento com o Grão-Duque. Se a jovem senhora continuar a incomodá-lo, Gil não sabia o que aconteceria. Zhao Ai suspirou quando ele olhou para a aparência de Gil. Volte, eu sei que Ruin não ouviria suas palavras de qualquer maneira. Não importa o que, nós iremos enviá-la para a cidade Carson primeiro. Eu tenho certeza de que o Grão-Duque já informou você. A cidade Carson é diferente da cidade Casa. Embora eles apenas diferem por uma palavra, a qualidade das pessoas presentes difere por 1000 dobras. Se ela não puder consertar sua atitude, sua vida irá ser um inferno. Não pense que só você é inteligente. Ninguém neste mundo é estúpido. Você pode sair. Gil obedeceu. Ele se curvou e saiu. Olhando para a porta se fechando depois de Gil sair, Zhao Ai suspirou e disse, para Gil seguir tal mestre, ele é realmente um azarado. Laura forçou um sorriso. Na verdade, a situação da jovem senhora Ruin é muito comum entre os nobres. Pessoas como Fernandes já são consideradas boas. Eu ouvi que até mesmo existe algo conhecido como direito do nobre da primeira noite dentro de seus territórios. Zhao Ai piscou seus olhos e perguntou para Laura, nós temos esse tipo de coisa? Laura assentiu, então Zhao Ai sorriu. Então, quando nós estivermos no nosso território, vamos fazer isso. Laura sabia que Zhao Ai estava brincando. Ela olhou para Zhao Ai e disse, tudo bem, contanto que você trabalhe duro. Zhao Ai sorriu e disse, esqueça, eu ainda quero viver confortavelmente por 2 anos. Mas esses nobres realmente são um pouco ultrajantes demais. Nós nunca devemos permitir que isso aconteça dentro do nosso território no futuro. Laura sorriu, esse lugar é o nosso território. Será o que nós quisermos que seja. Neste momento, outra série de batidas pôde ser ouvida na porta. Mas desta vez, foram Shui e Shun que entraram. Os dois fizeram uma saudação a Zhao Ai e fizeram seu relatório. Jovem mestre, nós perguntamos por aí, os hotéis Shelley têm estado desse jeito dentro do Império Rosen. Dentro do Império Rosen, as pessoas estão mais dispostas a ficarem dentro dos hotéis Lyon. A rede de hotéis Lyon foi inaugurada pelo Grão-Duque Lyon-Eart do Império Rosen. Ele é um dos grão-duques mais poderosos dentro do Império, então ele não precisa temer a família Shelley. Zhao Ai assentiu, era a típica força doméstica contra a força internacional. Vendo que o QG da família Shelley não estava dentro do Império Rosen, era compreensível para o Grão-Duque Lyon-Eart ir de cabeça a cabeça com eles, chegando até mesmo a ter a mão superior dentro de seu império natal. Mesmo que a família Shelley possa ser considerada como uma grande potência, um poderoso dragão não pode derrotar a cobra local. Além disso, o Grão-Duque Lyon-Eart não é uma cobra local, ele é um dragão local. Laura se virou para Shu e disse, bom, você dois descansem um pouco, nós também precisamos acordar cedo amanhã. Além disso, vai dizer ao hotel para preparar um pouco de comida para nós comermos. Antes de encerrar sua conversa, Shu interrompeu. Jovem mestre, senhora, eu ouvi dizer que aqueles que ficaram dentro deste hotel Shelley haviam encontrado má sorte. Nós precisamos prestar atenção? Zhao Ai e Laura congelaram. Laura olhou para Shun e disse, sério? Esta informação é precisa. Shun assentiu, deve ser verdade. Eu ouvi que uma vez que alguém entra dentro do hotel, eles iriam sofrer um acidente mais tarde.
Por causa disso, o negócio do hotel se tornou deplorável. Zhao Ai se acalmou. Então ele disse: nós acabamos de chegar no Império Rosen, mas parece que nós já ofendemos alguém que não deveríamos ofender. Mas o Grão-Duque não está indo longe demais. A família Shelley poderia apenas fechar seus olhos para isso. Laura balançou sua cabeça e disse: eles definitivamente não vão. O poder e a influência da família Shelley é muito maior do que o do Grão-Duque Liueart. Eles obviamente não podem fechar os olhos, mas parece que eles não podem contra-atacar neste momento. Parece que nossos dias pela frente não serão fáceis. Zhao Ai olhou para Laura e disse: o que o Grão-Duque Liueart está fazendo é muito excessivo. Eu acho que o contra-ataque da família Shelley seria difícil. Se eles não pudessem derrotar Liueart, seria a sua queda. Nós somos apenas acessórios, mas eu quero descobrir como eles lidariam conosco. Laura sorriu e se virou para Zhao Ai. Irmão Ai, você acha que a família Shelley usará o seu comis para o seu contra-ataque? Zhao Ai congelou. Ele não pensou nisso, mas quando Laura mencionou, realmente poderia ser uma possibilidade isso acontecer. Ele sorriu e disse: bem, se não for usado, nós simplesmente continuaremos vendendo. Nós não podemos controlar nenhum outro aspecto de sua disputa. Laura acenou sua mão e disse: tudo bem, vocês dois continuem. Vocês não precisam se preocupar com isso. Shu e Shun deram sua afirmação e então se afastaram. Zhao Ai olhou para Bloqueade e disse: Bloqueade, vá informar Gil sobre isso e os faça se prepararem. Eu temo que o caminho pela frente não seja pacífico. Bloqueade assentiu, então ele saiu. Zhao Ai olhou para Laura e disse: qual o método você acha que os homens Grão-Duque usarão contra nós? Nós acabamos de chegar do Império Aksu. Eles não deveriam ser muito excessivos, certo? Laura sacudiu sua cabeça. Eu não tenho certeza sobre isso. O Grão-Duque poderia apenas mandar os seus homens ensinarem uma lição aos residentes. Mas não é fácil saber o que os seus subordinados poderiam fazer. De qualquer forma, nós estamos com alguns problemas. Se fosse apenas um nobre qualquer do Império Rosen, eles poderiam se conter, mas nós somos do Império Aksu. Nós não temos nenhuma influência aqui. Nós não temos medo deles, se eles se moverem contra nós no escuro. Eu tenho medo é que eles usem sua autoridade dentro do Império Rosen para lidar conosco. Se isso acontecer, então não será fácil para nós resolvermos isso. Zhao Ai assentiu e franziu a testa. Nós somos nobres do Império Aksu. Eles ousariam nos acusar de algum crime. Laura forçou um sorriso e disse: eles poderiam fazer. Os cidadãos do Império Rosen acham que eles estão acima de todos os outros. Para eles, colocar algumas acusações em nós não é impossível. Zhao Ai estava desamparado. Se eles realmente ousarem, então nós vamos fazer um barulho. Eu não sou apenas um visconde, eu também sou um mago de 3 elementos. Vamos ver como eles lidarão conosco então. Laura assentiu. Certo, magos não são fáceis de ofender dentro do continente. Se eles realmente quiserem nos causar problemas, então nós retribuiremos seus esforços. Neste momento, Bloquear retornou. Zhao Ai olhou para ele e disse: como foi? Você enviou a mensagem? Bloquear assentiu. Eu já disse para Gil, mas eles estão evidentemente bastante preocupados. Zhao Ai assentiu. Lhes dizer isso é o suficiente. Você também vai e descanse. Amanhã nós deixaremos a Fortaleza das 100 Batalhas. Quando nós partirmos, eu quero ver como os homens do Grão-Duque lidarão conosco. No entanto, era uma pena que os homens do Grão-Duque não lhes deram essa oportunidade. Eles não esperaram que Zhao Ai saísse no dia seguinte. Eles vieram de imediato. Enquanto o grupo de Zhao Ai estava comendo no salão de jantar depois de descansarem por um tempo, sons de confronto puderam ser ouvidos do lado de fora do hotel. Zhao Ai não pôde deixar de olhar para a comoção. Shun imediatamente saiu para descobrir o que estava acontecendo lá fora. Quando ele retornou, ele foi até Zhao Ai e disse: jovem mestre, uma cavalaria muito grande veio pegar você. Eles disseram que você é um espião enviado pelo Império Aksu. A equipe do hotel os parou na entrada. Zhao Ai olhou atordoado. Então ele se virou para Laura e sorriu levemente. Eu não esperava que eles chegassem tão cedo. Nós deveríamos ir dar uma olhada. Existem pessoas que vieram nos pegar. Então ele se levantou. Laura e os outros também o seguiram atrás dele. Queen, que estava sentada em outra mesa, estava ouvindo o relatório de Shun. Quando ela viu a reação de Zhao Ai,
Ela sabia que isso estava relacionado com o que Gil lhe informou antes. Gwen não conseguiu se conter e se levantou para dar uma olhada na situação. Ela queria ver como Zhao lidaria com esse assunto. Em pouco tempo, todos chegaram no saguão do hotel. Assim que eles chegaram, eles ouviram uma voz maliciosa do lado de fora. Atendentes do Hotel Shelley, vocês realmente querem abrigar um espião inimigo? Uma voz calma respondeu, não importa quem seja, ele entrou no nosso hotel e então se tornou nosso hóspede. Antes dele sair do nosso hotel, ninguém pode entrar e perturbá-lo. Quem ousar fazer isso, estaria entrando em guerra com a nossa família Shelley. A voz atrevida riu e disse, e como sua família Shelley travaria uma guerra? A família Shelley é tão poderosa que pode contornar as leis do Império. Conheça sua limitação, ou então nós não seremos educados. A voz calma respondeu, o Hotel Shelley certamente segue as leis do Império, mas nós não recebemos nenhuma notificação de que o hóspede seja um espião antes dele se instalar no nosso hotel. Portanto, ele é um hóspede legítimo do nosso hotel. E nós não podemos permitir que você incomode os nossos hóspedes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.